transformando a tristeza em alegria. Não é fácil você viver nos dias de hoje como estamos vivendo, um tempo de pandemia, um tempo de angústia, onde há muita tristeza, onde há muito desespero, onde o medo da morte está constantemente, o medo do desemprego, o medo do que vai acontecer amanhã, e muitas vezes tudo isso traz para a gente a tristeza. Mas como transformar essa tristeza em alegria? Enquanto muitos estão tristes, o que fazer para estar na contramão dessa situação? Nós temos aí o texto base que está em Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, dizendo: palavras de Neemias, filhos de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E eles me responderam: restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. E tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Como eu disse, tempos difíceis não é somente na nossa época. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver sempre teve tempos difíceis, tempos de angústia. Desde o princípio da criação, no momento que o homem se afastou de Deus, o pecado veio à humanidade, então nós vivemos tempos difíceis. É aquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não tem como você deixar de ter as aflições. Mas aqui nós encontramos um homem de Deus, Neemias. Inclusive nós temos o livro dele que ele escreveu, o livro de Neemias, que está lá no Velho Testamento. Quando você procurar lá os livros, do comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, depois nós temos lá 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Então você vai encontrar o livro de Neemias, está lá no Velho Testamento. Ele passou por um período, ele estava lá, como diz a Bíblia, aqui em Suzã, a capital, que seria ali aonde nós temos na Pérsia, porque esse acontecimento estava acontecendo depois que o povo de Israel saiu do cativeiro da Babilônia. E agora estava vivendo um tempo da reconstrução de Jerusalém, que tinha sido destruída pela Babilônia. E nesse período, a Bíblia fala que o próprio Neemias, ele estava ali diante do rei persa, Artaxerxes, nós vamos ver isso, e ele então ouve a notícia do seu irmão que vem lá de Judá trazendo essas notícias. Quais eram as notícias? Ele estava dizendo aqui, e perguntei-lhe pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E eles me responderam: o restante que ficaram do cativeiro, que saíram lá do cativeiro da Babilônia, lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém, que era a proteção da cidade, e as suas portas queimadas a fogo. Quando Neemias ouve a situação daquilo que estava acontecendo na sua terra natal, a Bíblia fala que ele ele se senta e ele chora, igual você recebe aquela notícia ruim, que você, muitas vezes, as suas pernas ficam bambas, e você senta diante daquilo que você ouviu. Ele não somente senta, mas ele chora. É um homem. Aquela ideia, homem não chora. Aqui nós encontramos vários homens na Bíblia que choraram, sim. Ele chorou e lamentou por alguns dias, e continuou a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Aí no versículo 11 ainda do capítulo 1 de Neemias, nós encontramos ele ainda dizendo: ó Senhor, que estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo. Então, diante da oração que ele estava fazendo, agora ele faz novamente um apelo: Deus, que a minha oração, porque a oração dele é para restaurar tudo aquilo que estava acontecendo, para tirar aquele caos, como nós estamos orando para que essa pandemia cesse da nossa
cidade, do nosso país, do mundo, que o Senhor venha trazer novamente a prosperidade, as bênçãos sobre a terra, nos livre desse espírito de morte. Essa oração que nós temos feito, e Neemias também de uma forma diferente, mas ele orou, e ele estava agora nessa oração dizendo: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração dos teus servos, porque não era só ele que estava orando, como não é só eu que estou orando, muitos estão orando, muitos estão clamando, estão buscando por essa vitória, por esse dia que tanto desejamos. E ele fala assim: a oração dos teus servos, que se deleitam em temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem, que era o rei Artaxerxes, aonde ele estava. E ele fala assim: era eu então copeiro do rei. Então olha a situação dele, ele era um copeiro, era um empregado do rei. Mas o que ele poderia fazer diante da situação, por ele ainda ser um copeiro, ser um simples copeiro? Vamos lá na continuidade. Por pior que seja uma situação, vale a pena ter esperança. Por quê? Então não importa a situação que nós estamos vivendo, o que nós precisamos entender é que precisamos ter esperança. E por que precisamos ter esperança? Quando estamos tristes, não conseguimos pensar. Então, quando há uma tristeza dentro de nós, nós não conseguimos colocar na nossa mente pensamentos bons. Então, isso é um dos motivos. Parece que a nossa mente fica bloqueada. Por isso precisamos aprender como alimentar a esperança em situações de desespero, porque foi isso que Neemias, ele fez. Ele procurou ter no momento de desespero esperança. E eu quero dizer para você que está nos assistindo neste momento, não importa a situação que você está vivenciando, o desespero, a angústia, o segredo é você aprender que neste momento difícil, de dificuldade, você aprenda a ter esperança, mesmo em tempos difíceis. Olha aqui, você está sem esperança? Aí seria uma pergunta: você está sem esperança? Na vida há momentos em que ela nos mostra a sua carranca, ou seja, a vida, como nós vimos esses dias, né? Do nada aconteceu tornados, aconteceu tantas coisas, tempestade aí no sul, destruição, e na vida não é diferente. Chega o dia negro, o dia difícil, e nos ameaça com circunstâncias medonhas. E o que nós aprendemos em Romanos capítulo 5, e a esperança não nos decepciona. Olha só que gostoso, em tempo de luta, de dificuldade, você saiba, a esperança não vai te decepcionar, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Nós temos o amor derramado em nossos corações, que é o próprio Filho de Deus que está dentro de nós, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então nós não estamos sozinhos nesta batalha, nós não estamos sozinhos nessa adversidade. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus ao nosso lado, nós temos os anjos que o Senhor mandou ordem a nosso respeito. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Ele, quem impedirá? E é isso que eu preciso entender, é essa esperança que eu preciso deixar no meu coração. Voltando um pouquinho mais, nós estamos falando de Neemias, e para falar de Neemias, você precisa entender um pouquinho a cronologia, o contexto do que estava vivendo, em que período estava vivendo Neemias. Então nós precisamos voltar lá no princípio de tudo, no pré-patriarcal, antes dos patriarcas, que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou os céus e a terra e tudo que existe. Deus é o Criador. Depois nós vimos o homem caindo, quando Adão e Eva caem, pecam, e ali o pecado veio a toda a humanidade. O homem se distancia tanto que, pela sua rebeldia, pelo seu pecado, Deus envia o dilúvio. Mas dentro desse contexto, Deus levanta Noé, a arca, e traz salvação a nós novamente, para estarmos diante dele. Depois o período patriarcal, Deus chama um homem, Abraão, Gênesis 12,
e falou para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e vou fazer de você uma grande nação. E ele então sai, obedece. De Abraão vem Isaque, aquilo que era impossível, a esposa era estéril, mas Deus fez o impossível acontecer. De Isaque veio Jacó, de Jacó veio José, o José governador do Egito. E agora, diante dessa situação, o próximo passo, agora o tempo mosaico, tempo de Moisés. Moisés agora entra em cena, o libertador. Deus usa ele para libertar o povo da escravidão, inclusive no período que Deus usa ele para trazer até nós os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20. E agora a chegada desse povo até a Canaã, a terra prometida. Depois nós temos o pré-monárquico, que antes da monarquia, antes de existirem os reis, nós encontramos o livro de Juízes, onde Deus levanta juízes para estar liderando a população ali de Israel. Depois a profetisa Débora, Gideão, Sansão e também Samuel. Todos esses Deus levantando para nesse pré-monárquico. Agora no período monárquico, nós encontramos o primeiro rei de Israel, Saul. Depois nós vemos Davi, o grande Davi que venceu o gigante Golias. Depois nós vemos o filho de Davi, Salomão, o grande rei Salomão. E agora, depois da morte de Salomão, nós temos a divisão do reino, que nós temos agora Israel se dividindo, reino do norte e reino do sul. Passou um período, agora nós vemos lá na frente o reino do norte, que acaba sendo destruído pelo império assírio. E depois de um período maior ainda, esse reino do sul, Judá, também foi destruído pelo império babilônico, pela desobediência que eles intentaram no coração contra Deus. Deus usou profetas, falou, mas eles não obedeceram e Deus então trouxe o juízo. Agora eles vão para o exílio, ficam 70 anos lá na Babilônia como escravos, e Deus, inclusive foi o próprio profeta Daniel e outros que estiveram lá. Mas passou 70 anos, como Deus usou o profeta Jeremias, eles foram libertos, porque era propósito de Deus tirá-los dessa situação, e Deus tira. Aí sim nós encontramos o pós-exílio, que Deus usa agora o rei Ciro da Pérsia, que hoje seria o Iraque, e Deus levanta esse grande homem para bater a Babilônia e para libertar o povo de Israel lá do cativeiro. Derrota a Babilônia e os primeiros exilados retornam para Jerusalém. Voltando ainda no contexto, lembrando, nós estamos falando que devemos ter esperança em tempo de angústia, de tristeza, devemos ter alegria, e é o período que Neemias, nós estamos falando do profeta Neemias, que ele estava vivendo num contexto muito difícil. Para você entender o Velho Testamento, nós temos aqui esses livros, que nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Aí sim encontramos o livro de Neemias, esse Neemias que estamos falando dele. Para você entender, Neemias, Esdras e Esther praticamente viveram no mesmo período, estavam vivendo no mesmo período pós da Babilônia. E aí sim nós encontramos depois Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, aqui os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas para que você saiba o seguinte, quando a gente olha para a cronologia da Bíblia, ela não está correta. Então o que acontece? O livro de Esdras, Neemias e Esther, quando a gente vê ela dessa forma, a gente não entende que esses três aqui deveriam estar aqui no final, que é o mesmo que Ageu, Zacarias e Malaquias estavam profetizando, é nesse período, pós o exílio. Então esses três, Esdras, Neemias e Esther, estavam vivendo nesse período do final do Velho Testamento. Voltando agora, cativeiro babilônico durou 70 anos, foi quando o povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro. Para que você entenda um pouquinho mais, o rei Ciro da Pérsia, mais o rei Dario dos Medos,
O que eles fizeram? Conquistaram a Babilônia. Isso depois de 70 anos no cativeiro que o povo de Israel ficou. Conquistaram a Babilônia, conquistam a Babilônia e permitem que os judeus voltem a Jerusalém. Deus usa os reis da Pérsia. Dá para imaginar esses reis da Pérsia, que seria o Irã hoje, porque o Irã hoje detesta Israel. Mas lá no passado Deus usou os reis do Irã para soltar a nação de Israel do cativeiro. E eles voltaram a Jerusalém. Podemos dizer que é o segundo êxodo, porque o primeiro foi quando Moisés saiu do Egito com o povo de Israel. E agora Deus usa mais uma situação, tirando o povo lá também do cativeiro da Babilônia. O primeiro grupo que saiu da Babilônia foi Zorobabel, 538 a.C. E o segundo grupo, Esdras, 458 a.C. Esses dois grupos participaram da reconstrução do templo, porque Jerusalém estava totalmente destruída pela Babilônia, que tinha ido lá, destruído os muros e tudo mais. Agora, depois de 70 anos, o povo judeu volta, e quando volta, encontra tudo destruído. Mas Deus usa o rei Ciro e usa também o rei Dario para liberar que o rei, aqui o Zorobabel e Esdras, volte para a reconstrução do templo. Mas a reconstrução dos muros, que representava a fortaleza de Jerusalém, estava destruída. E aí Deus agora usa o terceiro grupo, que é Neemias. Por isso nós estamos falando de Neemias. Neemias 445 a.C. Isso aconteceu na história, não é uma leitura de algo que não aconteceu, foi verídico, está na história. Reconstrução dos muros. E aí Deus usa este homem Neemias para a reconstrução. Para você entender, o templo que foi reconstruído lá depois do cativeiro, o templo tinha 27 metros de altura. O nosso terreno aqui, quem conhece, nós temos 30 metros de comprimento. Aqui nós temos 27 metros de largura do templo. É a substituição do templo que tinha feito antes de Salomão, que foi destruído. E agora se faz um outro templo no mesmo lugar. 27 metros de altura e 45 metros de comprimento. Era um terço maior do que o de Salomão, embora fosse mais simples, não tinha todo aquele aparato de ouro e tudo mais que Salomão construiu, mas foi feito. E veja como Neemias conseguiu transformar sua tristeza em esperança. Primeira coisa, para que você aprenda na lição de Neemias, a oração em primeiro lugar. Você quer transformar a tua tristeza em esperança, tem que orar. Tem que buscar ao Senhor, não tem outro caminho. Olha aqui Neemias capítulo 2, do 1 ao 5. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e dei ao rei, porque ele era copeiro do rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Lembrando que quando a pessoa está triste, não adianta, ela tenta disfarçar, mas a gente sabe que ela está triste. Não tenta, muitas vezes não está doente, mas está triste. E ali o rei disse: você está triste. Então temi sobremaneira. Por que ele teme? Porque estar triste diante do rei, muitas vezes, diante daqueles imperadores, poderia até morrer. Mas, então disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? E olha o que diz a Bíblia: orei. Repita comigo: orei. Ele ora, pois ao Deus do céu, e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envie a Judá, a cidade do sepulcro de meu pai, para que eu a reedifique.
o que nós aprendemos aqui? Será que na hora que o rei pergunta para ele o que quer que eu faça, e ele ora, será que ele falou, rei, espera aí que eu vou orar? Será que foi isso? Não. Lembrando que ele já tinha reserva no capítulo 1, ele já tinha orado. E quando a Bíblia fala que ele orou, é aquela oração relâmpago. Como você tem reserva com Deus, você pode sim chegar diante de Deus e saber que a tua oração, Deus vai ouvir e vai dar a resposta. E ele ora, e ele agora fala com o rei Artaxerxes. E quando ele passa para o rei Artaxerxes, a grande lição para nós agora: você ora antes de resolver os seus problemas? Uma pergunta: os problemas que você está enfrentando, você tem orado para resolver esses problemas, buscando a direção de Deus? Você tem jejuado, você tem buscado talvez de madrugada, como a Bíblia fala que Deus ama aquele que busca de madrugada. Você tem buscado orientação na palavra de Deus, no que fazer diante da circunstância. Uma outra coisa, a oração deve estar em primeiro lugar. Se você quer ter sim, aqui transformar sua tristeza em esperança, precisa ter uma vida de oração. Se a sua oração é superficial, pode ter a certeza, você não vai conseguir ter a esperança, você não vai conseguir reverter essa situação. Mas se você orar, lembrando que a oração nada mais é do que uma conversa com esse amigo maravilhoso que se chama Jesus Cristo, que se chama Deus, e Ele nos chama também de amigo. Por isso você tem liberdade de chegar diante dEle e abrir o teu coração. Fale com Ele o que está te angustiando, o que está te entristecendo. Agora, o rei Ciro, o grande rei da Pérsia, que conquistou Babilônia em 538 a.C., e Dario, que foi governador da Babilônia em 522 a 486 a.C., são pessoas diferentes. Então, quando se fala o rei Ciro e o rei Dario, são pessoas diferentes uma da outra. Mas já Xerxes, quando você olha na Bíblia e encontra esse personagem, o rei Xerxes é o marido de Esther e é o mesmo Assuero. Então, para que você entenda a colocação, que está em 486 a 465 a.C. O rei Assuero foi filho de Dario I, neto de Ciro e o pai de Artaxerxes I. O mesmo Artaxerxes que aparece no contexto de Esdras e Neemias, aqui em Esdras 7, Neemias 2. Artaxerxes I foi rei da Pérsia e a governou de 465 a 423 a.C. Então, só para você entender, os reis da Pérsia e seus decretos em favor dos judeus, logo após a Babilônia ter caído. O rei da Pérsia, Ciro, ele manda Zorobabel para a reconstrução do templo. Também Dario, porque depois de um período como diz outro, na questão do conhecimento que nós temos, é interrompida essa reconstrução, porque não era uma construção pequena. Mas lá na frente o rei Dario vem e levanta novamente. Tanto Ageu como Zacarias foram o que estavam profetizando na época. Lembra que eu falei Ageu, Zacarias, Malaquias, está no mesmo período? E Deus também levanta agora Artaxerxes, a terceira situação, e manda Esdras. E também lá na frente, Esdras foi para a reconstrução do templo e depois Neemias para a reconstrução do muro. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram e terminaram a obra conforme ao mandato do Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras 6, versículo 14. Veja então como Neemias conseguiu transformar sua tristeza em esperança. Primeiro, oração em primeiro lugar. Ele orou. Segunda coisa, bater nas portas certas. Então, para que você também transforme a sua tristeza em esperança, você precisa bater na porta certa. E aí nós encontramos Neemias capítulo 2, versículos 6 e 9. Então o rei, estando a rainha sentado junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem? E quando voltará?
e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. É aquela coisa, não adianta você ficar lamentando com A, com B, colocando seus problemas no Facebook, colocando as suas situações para todo mundo ficar sabendo e esquecer de colocar na pessoa certa, que é Deus, que é Jesus Cristo, ou até mesmo uma pessoa que possa resolver o teu problema. Neemias agora, diante de Deus, ele ora e ele apresenta essa situação ao quem poderia sim resolver, que era o rei. E Deus amolece o coração daquele rei para ajudá-lo. Deus também vai amolecer o coração de pessoas que muitas vezes estão na tua vida para te ajudar, para te abençoar, seja lá o gerente do banco, seja muitas vezes o empresário, seja alguém da sua família. Deus há de mover céus e terra para cuidar de você e da tua situação que você está vivenciando. Creia, é uma palavra de esperança para você nesta noite. Essa tristeza vai ser revertida, porque a tristeza que estava no coração de Neemias foi revertida, porque Deus ouviu o clamor dele e começou a agir. Olha o versículo 7, e disse ainda ao rei, se for do agrado do rei, deem-se-me carta para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de ocupar. E o rei mas deu, e graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Eu quero dizer para você, no momento que você troca a tristeza por esperança, em acreditar em Deus através da oração e colocar a sua situação no lugar certo, nas pessoas certas, a boa mão de Deus estará agindo através, sim, da tua vida e vindo para o teu socorro, porque ele disse, a boa mão benéfica do meu Deus está sobre mim. Então fui ter com os governadores da além do rio, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiro. Olha que coisa linda, Deus usa o rei para abrir porta, Deus usa o rei para liberar, para que ele saia ali do palácio, que era copeiro, era empregado, para ir lá reconstruir o muro. E não somente isso, Deus, ele usa agora o rei para dar carta, para conseguir madeira, conseguir material de construção, para também, Deus usa o rei para mandar exército, para cuidar ali da sua segurança. Irmão, Deus, ele é fiel, ele dá além do que nós pedimos. Oh glória, Neemias estava experimentando ali o cuidado de Deus, e a sua tristeza verdadeiramente foi transformada, porque Deus agiu. E para nós irmos para o finalmente, veja como Neemias conseguiu transformar a sua tristeza em esperança. Oração em primeiro lugar, segundo, bater nas portas certas. Olha o que a Bíblia fala, batei e abrir-se-vos-á. Colossenses 4:5, andai em sabedoria para com que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Deus está te dando a oportunidade hoje de assistir este culto, de ser abençoado, de ser fortalecido. Deus está te dando também a oportunidade de você ser abençoado por onde você passar. Creia, ele vai abrir porta, porque a porta que ele abre ninguém fecha, ele é soberano. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8, pedi e dar-se-vos-á, é a ordem de Deus, você tem que pedir, porque Deus vai te dar. Buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Deus abre porta, e a pergunta é, você está batendo na porta certa? Aonde você está batendo? Aonde você está pedindo socorro? Não adianta pedir socorro para quem não tem Deus, não adianta pedir socorro para quem não tem fé, não adianta você buscar socorro em quem não tem nada para te oferecer. Então busque no Senhor, creia no milagre de Deus, aproveite as oportunidades. E para a gente encerrar, aproveite as oportunidades. Lamentações 3, 21 ao 24, e aqui esta palavra está dizendo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha o que Lamentações de Jeremias. Jeremias foi um profeta que sofreu muito por pregar a palavra, e ele está dizendo agora, eu quero trazer na minha memória
aquilo que me dá esperança. Eu quero que você hoje aprenda com esta palavra. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O segredo é esperar no Senhor, o segredo é confiar no Senhor, o segredo é clamar ao Senhor, e ao mesmo tempo trazer à memória o que te traz esperança. Traga à sua memória quantos livramentos Deus já te deu, quantas situações Ele fechou a sepultura para que você não fosse lançado dentro dela, quantas situações o Senhor agiu cuidando da tua alma, cuidando da tua casa, cuidando da tua família. Então traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Aleluia, graças a Deus. Então lembre daquilo que te dá esperança. E essa mensagem vai continuar no domingo. Não terminamos ainda, essa é a primeira parte. A segunda virá no domingo em nome de Jesus. E eu quero que você que está aí na corrente, você que vai começar hoje esse propósito das 7 semanas, você que estava triste, angustiado, que esta palavra possa ter trazido a esperança no teu coração, e que verdadeiramente você possa trazer à tua memória aquilo que te traz esperança, a fé. Acredite no Deus do impossível, acredite como Neemias acreditou. Aparentemente não tinha saída, mas o Senhor é a saída, Ele é a resposta. Vamos clamar junto, você que vai começar esta corrente hoje, em nome de Jesus. Se você está terminando, você vai estar apresentando também ao Senhor, e se você está no meio da corrente, apresente a Ele agora, como Neemias apresentou, acreditando no milagre, porque milagres irão acontecer em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra, que verdadeiramente, ó Deus, a tua vitória, transformação, ó Deus, a tua misericórdia. Então entra agora para suprir a necessidade desta pessoa, que estava aí com o coração cheio de tristeza, mas que a partir desta mensagem a esperança brote. Ó Deus, que possa ver pela fé dias melhores, possa ver portas abertas pela fé, e o Senhor dar a vitória, a provisão financeira, a bênção no casamento, a bênção na família, a bênção nas finanças, a bênção, Senhor, na saúde. Vai queimando toda a enfermidade, toda a malignidade. Esta pessoa que começou esta corrente, ó Deus, que ela possa testemunhar do teu cuidado ainda, em nome de Jesus. No término dessa corrente, muitos milagres, muitos testemunhos possam, Senhor, chegar até nós para glorificar o teu nome. Abençoa se tem alguém terminando, se tem alguém que está, Senhor, ó Deus, aí no meio, que eles sejam tocados e abençoados pelo teu poder. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos